é a pior catástrofe natural que o estado do Rio Grande do Sul sofre nesse momento. Não tem precedentes na história de uma catástrofe natural de chuva, de enchentes tão forte como está tendo agora no estado. Aliás, todos os olhos do Brasil estão voltados, né, ao Rio Grande do Sul nesse momento. Mas aí nos remete um pensamento lá de 1992, quando o município de Ijuí e a região aqui em Ijuí foi muito castigada pela enchente naquele momento, deixando mortos, muitas pessoas desabrigadas, desalojadas, pontes interditadas. Foi mais ou menos o que aconteceu em Ijuí naquela época e está acontecendo hoje na região metropolitana, salvando devidas proporções, né, do que está acontecendo hoje, que aconteceu lá na histórica enchente de 1992. Como eu não vivi aquela época aqui, e o professor José Augusto Fiorin também não, porque já era um menino ainda, né? Mas como ele é historiador e ele entende do assunto, ele vem contar pra gente aqui a relação que se tem de 92 com a enchente de agora, professor. Bom dia, obrigado por vir aqui ao estúdio da Jovem Pan. Bom dia, Luciano. Bom dia, Marcelo. Sempre é uma satisfação dialogar com vocês. E principalmente esse assunto que é um tema pertinente, que está em pauta, essas discussões aí, o olhar do Brasil e do mundo para o Rio Grande do Sul. E no ofício de historiador, a nossa função é justamente relembrar aquilo que a sociedade esquece. Então, esses eventos, essas catástrofes climáticas, elas são cíclicas. Para se ter uma ideia, no município de Ijuí nós temos 4 enchentes fantásticas, fabulosas, no sentido de quantidades de água. Que é a enchente de 1928, a histórica enchente de 1941, que até então tinha sido a maior de Porto Alegre, a enchente de 1992 e essa enchente de 2024. Mas antes, Luciano, de chegarmos propriamente a analisarmos a Ijuí, nós temos que fazer uma análise do Rio Grande do Sul. Isso eu digo em relação à questão das bacias hidrográficas. É muito importante compreendermos que o nosso próprio relevo, ele faz uma dinamização para que ou as águas corram para a bacia do Jacuí ou para a bacia do Uruguai. No nosso caso, na nossa região aqui, as águas do rio Ijuí, que é o nosso principal rio, elas vão acabar correndo para o rio Uruguai. O que acontece hoje é que os grandes volumes de água que se concentram principalmente na região da Serra, principalmente na região dos vales dos rios Sinos, Caí, Taquari, que vai consequentemente desaguar no Jacuí e que já é uma região de planície. E o fato de ser uma região de planície e cidades que surgem ao redor desses rios vai possibilitar as inundações. E, consequentemente, ocorre o quê? O deságue no Jacuí, no Lago Guaíba, que não é o Rio Guaíba, ele é um lago, e, consequentemente, na Laguna dos Patos. Então, nesse momento que nós estamos vivenciando Porto Alegre com toda essa circunstância e, posteriormente, lá no Escoadouro, lá na saída, lá o Rio Grande, São José do Norte, na região da Laguna dos Patos, nós também teremos eventos catastróficos. Por que isso? Pela questão do relevo, pela questão da hidrografia. Um outro fator, Luciano, que também é importante nós mencionarmos, e aí já vamos começar fazendo recortes para Ijuí, é que as primeiras civilizações, as primeiras cidades, têm como parâmetro surgir próximos aos rios. Então, estar próximo do rio significa água em abundância, e ter água significa vida e prosperidade. A partir daí, tanto o Rio Nilo, o Rio Eufrates, Rio Tigre, na antiguidade, eles são fundamentais para o processo de desenvolvimento dos primeiros núcleos habitacionais do planeta. Consequentemente, se fizermos um recorte mais específico e a partir daí nós entrarmos na regionalização, entrarmos em Ijuí, nós vamos entender um dado muito significativo. O próprio nome Ijuí vem em derivação do rio Ijuí. A partir disso, a Cruz Alta, que era o nosso município mãe, as autoridades locais tinham a intencionalidade de construir a sede do município de Ijuí nas proximidades do rio Ijuí. Isso representa o quê? Nós estaríamos também próximo a um rio de uma envergadura maior. Porém, décadas antes havia sido aberta a Picada da Conceição, essa que vai ligar Cruz Alta a Santo Ângelo, nas proximidades do rio Conceição, e as terras daquela região foram
doadas como forma de pagamento ao José Gabriel da Silva e Lima. Então, o que as autoridades de Cruz Altas pensaram no momento? Nós não vamos fazer o núcleo habitacional da nova colônia nem próxima ao rio Ijuí e nem próxima ao rio Conceição. Ela terá um núcleo urbanístico planificado onde hoje está a Praça da República e todo a engenharia arquitetônica da Intendência Municipal, da Prefeitura e, respectivamente, das igrejas. O que é importante? Ijuí, ela é constituída praticamente sobre 3 colinas. Nós temos a colina central, aqui que é uma região alta, que é a praça. Nós temos a oeste, a região propriamente dito da Fidene, da Igreja de São Geraldo, e na região oeste, na Praça dos Imigrantes. Então, são 3 colinas pelas quais Ijuí se constitui. A gente sente isso, 3 morros, né? Os 3 morros. A gente vai, desce e sobe, desce e sobe. Exato. E do ponto de vista hidrográfico, Luciano, o que nós temos representado aqui? Nós não temos rios com grandes proporções que cortam a zona urbana de Ijuí. Nós temos a bacia do Ijuí Grande, do Conceição, do Potiribu, mas para cortar o município nós temos pequenos córregos, vertentes, o Arroio Espinho e o mais significativo deles, que é o Arroio Moinho. E ao falar do Arroio Moinho, é aí que nós vamos nos deter para relembrar um pouco 1992. Isto porque, lá por volta de 1976, o prefeito Emídio Odósio Perondi, já muito preocupado com esse córrego que cortava a cidade, ele já inicia todo um processo de canalização. Essa canalização ela é aberta durante as décadas posteriores. É um córrego que cruza significativamente grande parte da zona urbana de Ijuí, que vai ser feito um recapeamento com a cobertura acima dele somente após a enchente de 1992. E essa canalização é o canal que hoje a gente tem hoje? É o famoso canal da Pinheiro Machado, cruzando pela 24 de fevereiro. Foi canalizado em 1970 e... Em 76, no governo do Emídio Perondi, que foi começado. E após os eventos de 92, ele foi feito a cobertura de cima, para que também fizesse a proteção. Que inclusive hoje é tema também de discussão a cobertura do canal, devido a muitas vezes gerar uma insegurança às pessoas que transitam por cima do canal, mas isso é outro assunto. Né? Exatamente. Tem toda uma questão ambiental implícita nisso, tem toda uma questão de segurança e também toda uma questão estética, que a gente sabe que está sendo pensado justamente no sentido de compreender que as sociedades modernas, elas evoluem. E a evolução, ela precisa estar adequado com os processos ambientais propriamente dito. E aí a enchente de 92, ela começa por aí então, professor? Começa por esse canal, é isso? Para teres uma ideia... O Marcelo tem as fotos aí que você fez o resgate do Jornal da Manhã da época, né? Tem resgate das fotos dessa enchente de 92, quem tá na live vai conseguir observar as fotos que foi feito um resgate pelo professor Fiorin, de matérias que foram publicadas pelo Jornal da Manhã, lá em 1992. Né? Jornal da Manhã e o Jornal Cidade, que estava na ativa também, que foram os que noticiaram esta imprensa. E que nós conseguimos fazer esse resgate, Luciano, justamente no sentido de que, porque éramos criança na época, e foi algo que marcou a memória de muitos ijuienses. E foi parecido com o que está acontecendo hoje, assim, na época, né? Com o que a gente está noticiando diariamente, por exemplo, de Porto Alegre? Hoje, dá para se comparar ou não? Tem semelhanças, mas diferenças ao mesmo tempo. Isso porque o evento que ocorre em Porto Alegre, e em Ijuí, propriamente dito, no Rio Grande do Sul, ele já tem uma previsão de que isso vai ocorrer. Então, de certa forma, nós já temos um preparo, já estamos sabendo. Agora, você imagina, você... amanhece no dia 26 de maio de 1992, tudo normal. A partir das 9 horas da manhã, começa uma chuva torrencial. E essa chuva persiste todo o dia 26 de maio, todo o dia 27 de maio, cessando somente às 22 horas do dia 27. São 37 horas de chuva constantes, torrenciais. 515 milímetros em 37 horas. Isso equivale a praticamente 33% do que chove em um ano. O que vai acontecer no município?
vai acontecer enchente, evidentemente, Imagina. e sem uma preparação antecipada, sem prevenir, porque hoje nós temos os institutos meteorológicos, as próprias redes sociais, elas acabam antecipando os processos. Dando alertas, né? Alertas da Defesa Civil. Então, hoje é uma outra perspectiva que se dá. Mas os danos, eles são gigantescos, no sentido da devastação, de que a água acaba levando. O que nós temos na zona urbana com esta enchente de 92? É justamente as regiões mais baixas de Ijuí, elas acabam totalmente alagadas. A cidade, por ser morros distintos em regiões, ter esse planalto, muitas regiões da cidade acabam ilhadas, sem contato. Quem estava de um lado da cidade não consegue chegar do outro lado por conta dessa chuva. Bairros como o São Paulo, Mundistoque, Progresso, nas regiões mais baixas. E no centro de Ijuí, onde hoje é a Feira do Produtor. 24 de fevereiro. 24 de fevereiro. Que até hoje sente problemas com a chuva, né? Exatamente. E ainda que foram tomadas precauções no decorrer da história para amenizar esses impactos. Mas o mais afetado foi o bairro Sertanejo, que fica mais na região norte da cidade, onde a água acabou devastando significativamente as casas que ali possuíam, e a população acabou perdendo muita coisa. As estatísticas, Luciano, eu tenho as estatísticas aqui, é importante também nós trabalharmos com números. Sim. Nós tivemos 50 casas totalmente destruídas, 4 mortos, cerca de 1.000 pessoas foram desabrigadas. A partir daí organizou-se o ginásio municipal Wilson Mânica para que as pessoas pudessem, que não tinham espaços, parentes próximos ou nas sedes de bairros, e no ginásio cerca de 400 pessoas, famílias, crianças, elas foram alojadas. Justamente no sentido que aquele espírito, aquele ímpeto de solidariedade também impactou, estava presente aqui com a comunidade juiense. A enchente, ela foi devastadora, tanto que muitos voluntários estiveram, como hoje o voluntariado é o elemento primordial que está presente na sociedade gaúcha, e a gente sente isso. E nós tivemos um gesto heróico de um jovem, o Luciano Boranga Ribeiro. Opa. Ele foi tentar salvar uma família, ele acabou caindo no Boca de Lobo. E, consequentemente, ele veio a falecer. Foi um gesto muito heróico que, na época, comoveu muito a comunidade de Ijuí. Ó, ouvinte, só para não querer te interromper, mas só fazendo um parênteses aqui, o ouvinte fala o seguinte, pelo YouTube, tá? Lembro que tinha carros que caíam no canal por ser aberto. Tipo, os carros caíam no canal por ser aberto devido à enchente. Outro ouvinte aqui, Fábio Franzes, teu colega lá, secretário de Desenvolvimento Urbano. 92, a água passou em cima da ponte do Itaí, eu lembro. Ficamos ilhados, não podíamos passar no centro para a Fidene e no centro para a Praça dos Imigrantes. Acho que foi maior, ele diz aqui. Outro ouvinte aqui também só fala assim, bom dia, excelente entrevista. Essa aqui a gente não tem, só ela agradece pela história sendo contada. Mas é isso. Então, eu acredito que foi uma cena realmente de guerra, assim, catástrofe, né, professor? Realmente, os parâmetros que ali estavam estabelecidos, eles tiveram uma envergadura significativa no sentido de que Ijuí não estava preparado naquele momento para receber todo esse evento climático. O Itaí, por exemplo, a cabeceira da ponte, ela foi totalmente rompida. Cerca de 60 pessoas, elas acabaram tendo que ser resgatadas. Defesa Civil, os bombeiros, tem uma foto emblemática de uma canoa onde estão socorrendo moradores do Itaí. As usinas, o Passo da Juricaba, a usina velha, elas foram totalmente submersas. O abastecimento de água, ele foi cessado. Energia elétrica, vários dias demorou para retornar. Então, o caos, ele acabou se estabelecendo na sociedade. Se hoje fizermos essa analogia, se desenvolvermos essa comparação, o que nós podemos dizer, Luciano? Que a enchente de 1992 para Ijuí, ela foi a maior da história. Porém, em 2024, quando nós temos todos esses eventos no Rio Grande do Sul,
nós podemos dizer que é a maior enchente do Rio Grande do Sul, da história gaúcha, essa de 24. Porém, os efeitos da de 92 em Ijuí, eles foram muito maiores. Foram muito maiores. Deixa eu trazer para esse assunto aqui a Poliana Mobs, da Vital Home Care. Ela que foi uma das, digamos assim, uma vítima dessa enchente, porque ela estava naquele grupo de cerca de 100 pessoas que estavam parados em Marques de Souza, ali na BR-386. A gente trouxe ontem aqui o Andriolo, que falou sobre a carta, né? A gente divulgou aquela carta que deu um alento às famílias que estavam do lado de cá sem ter como se comunicar com vocês lá. E como é que foi para ti, ô Poliana? Tá lá, hein? Como é que foi esses dias? Bom dia. Luciano, bom dia aos ouvintes. Então, foi uma experiência assim que, digamos, né, muito marcante na vida, eu acho que de todo mundo que estava lá. E graças a Deus a gente conseguiu chegar até o açougue Gros, né, onde estava todo esse grupo, esse pessoal. E ficamos em segurança, né, nesses 3 dias que a gente esteve por lá. Tivemos o prazer de conhecer essa família, né, então se formou uma corrente, né. Vocês formaram uma família lá, cerca de 100 pessoas. Já imaginou isso, Fiorinho? Exatamente. Nossa, impressionante, né? Muito... Vocês foram surpreendidos, assim? Sim, nós estávamos voltando de Porto Alegre, né, na manhã, com uma garoa normal, assim. Passamos o pedágio, tudo normal, até que chegamos ao Café Colonial, onde tinha estava tudo meio parado, mas ninguém sabia o que tinha acontecido, né? Até que nós chegamos nesse café, e aí a dona lá disse, não, houve um deslizamento, né? E aí ela disse, retornem de onde vocês estão vindo. Então a gente tentou voltar e aí começou o desmoronamento. Não teve chance não, de ir pra nenhuma. Frente nem para trás. Não. 5 dias vocês ficaram lá, né? Nós ficamos 3 dias. 3 dias. 3 dias. Eu acredito que a demora pela chegada do resgate deve ter durado quase 3 anos lá para vocês. Por aí. Você imagina aí, Fiorinho? Foi uma experiência... Né? E ali na região onde eles ficaram ilhados, é uma região cuja geografia ela é propícia a isso, né? É uma região do pé da serra, aonde começa toda uma sinuosidade de curvas, e tem o Rio Forqueta, que está ali nas proximidades e que vinha botando muita água naquele momento por conta de que tudo que estava acontecendo na serra principalmente. Mas eu acho que vejo, Luciano, considerando todas essas circunstâncias, todos esses movimentos, toda essa sensibilização, eu sempre digo que é importante nós olharmos para a história, olharmos para o passado e para refletir o presente. O povo gaúcho é talvez um dos povos mais sofridos deste Brasil continente. Isso porque nós temos a nossa construção de identidade construída a ferro e fogo, por meio de tantas lutas, por meio de tantos combates, por meio de tantos sofrimentos. Por muitos momentos fomos o estado que mais gerou e que gera impostos, que contribui para a confederação. E quando uma catástrofe nessa esfera, nessa circunstância climática acaba abatendo sobre a nossa sociedade, mesmo assim a sociedade civil, a sociedade governamental, como um todo, conseguem buscar forças, né, buscar sentimentalidade para que não só os danos materiais sejam supridos, mas os danos emocionais pelo psicológicos, né, que acontecem com as pessoas, com as crianças. Exatamente, os idosos que estavam lá, né? Começou a bater o desespero. Eu imagino que tu tá preso numa estrada, né? Fico imaginando a cena, tu tá preso, tu não sabe para onde vai. E aí você precisa de mantimentos básicos para você sobreviver. Né? E aí você começa a pensar, poxa, será que vamos conseguir sair daqui ou não vamos? E a gente teve a oportunidade de ficar então nesse açougue, né? Onde essa família abraçou todo mundo, né? Compartilhou o pão deles conosco, sabe? Mesmo sabendo até quando eles teriam comida, sabe? Coisa maluca. Foi. Né? Foi muito, todo mundo se ajudando, dividindo o remédio, o que cada um tinha de mantimento, né? Dando prioridade às pessoas que estavam doentes, as crianças, tinha uma gestante, pessoas com câncer. Complicado. Situação complicada. Bom, entre o recorte de 1992 para 2024, então, há uma certa diferença devido à época que a gente que existia lá em 92 para o que tem agora em 2024. Mas a situação trágica é basicamente parecida, né, professor? O que nós precisamos pensar é justamente numa preparação da sociedade para eventos desta natureza.
Evidentemente, nós não estamos preparados. Existia uma máxima que há muitos anos a gente ouvia, no Brasil não tem terremoto, não tem furacão, não tem enchente, não tem isso, não tem aquilo. Nós precisamos sim ter protocolos de segurança para que a tranquilidade precisa estar, espécie de treinamentos para que quando ocorram eventos catastróficos de natureza igual ou semelhante, nós possamos estar preparados. É difícil, mas com organização, com planejamento para tentar amenizar esses impactos. O que vai ser necessário a partir de agora? Quando as águas começarem a baixar e que a visualização e a materialização dos danos estiverem presentes, o emocional ele vai acabar sensibilizando a todos. A todos. Então é importante todo um trabalho de reconstrução, eu dizia, uma espécie de plano Marshall que reconstruiu uma Europa após a Segunda Guerra. Nós vamos precisar sim um plano de reconstrução. O que nós precisamos, Luciano? Nós precisamos de pessoas que ajudem de fato, longe da polarização ideológica, política, exatamente, longe do sensacionalismo blogueirista que muitos fazem, de influencer para tirar proveito, outros fazem para ajudar, sim, mas nós precisamos de fato, porque é bíblico que aquilo que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então nós precisamos sim um engajamento da sociedade como um todo. E aproveito o momento e parabenizar a comunidade de Ijuí. Impressionante a mobilização. Impressionante a mobilização das lideranças, sejam políticas, sejam civis, sejam militares, em todas as esferas, para o que, embora nós nós tenhamos poucos atingidos, que foram aquelas famílias do Itaí que já estão sob assistência, mas aqueles demais irmãos gaúchos que estão sofrendo com isso, os irmãos de Ijuí conseguem fazer todo esse olhar de mobilização. Então, os parabéns para a sociedade ijuiense, que é humana e se sensibiliza com todas essas questões que estão ocorrendo. Professor Fiorin, obrigado pela vinda aqui, tá? Muito obrigado mesmo por contar essa história pra gente, por trazer esse resgate também. Tem muita gente que mandando mensagem aqui. É importante a gente fazer esse resgate histórico, né? Do que se já aconteceu, se não aconteceu, por que aconteceu e se preocupar com o que ainda pode acontecer. Obrigado pela oportunidade, Luciano. E é importante que nós tenhamos a noção e a compreensão do nosso ambiente. Porque a natureza ela dá sinais e nós precisamos estar atentos a isso. Professor Fiorin com a gente aqui, 7h49, um breve intervalo aqui.